fiz em academia dessas grandes, assim, não. Tá. Muito Só para bom. avisar, tá ao vivo. Beleza. Live. Então tá bom. Apresentar, né? A gente está aqui com o Dr. Wagner Castropil, que é meio uma lenda aqui na OC, né? Foi atleta da seleção brasileira dos Jogos Olímpicos de... Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige, tá? Tá. De 92, pentacampeão brasileiro, campeão sul-americano e pan-americano e campeão mundial pelas Forças Armadas. É isso? É isso aí, Lara. Obrigado Ah, pelo legal. convite. É um prazerzão estar com vocês aí. Que legal. A gente que agradece. E atleta da OC, né, também. Não pode Ô, esquecer disso. Então, queria pedir para você contar um pouco da sua trajetória aí, como entrou na faculdade e como o judô entrou na sua vida, só para a gente se situar um pouquinho. tá. Bom, eu nasci no Tatuapé, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, e na época eu estudava numa escola, que era o Colégio São Francisco, onde toda a minha galera, todos os meus amigos, todos os meus colegas de turma começaram a fazer judô. Tinha uma academia de judô pertinho da faculdade, do colégio lá. E aí começou outro, e aí numa dessas a minha mãe, ela estava conversando com a mãe de um outro amigo, tal, falou: "Ah, meu filho entrou no judô, tal, não sei o quê". Ela achou que era uma boa me colocar no judô, porque eu precisava gastar um pouquinho de energia. Porque dentro de casa eu acho que eu estava dando muito trabalho para ela. Olha, Aí ela me colocou no judô, eu entrei no judô com 8 anos, 7 para 8 anos, né? Tinha acabado de fazer 8. E aí foi natural. Foi o Luiz Tambucci, que foi meu primeiro professor. Ele era muito hábil, né? Ele conquistava aquela turminha lá, todo mundo da mesma idade, 7, 8, 9 anos. Então ele conseguia fazer com que a gente gostasse do judô, porque ele botava a gente para jogar bola de meia dentro do tatame, ele botava a gente para puxar corda e fazer cabo de guerra, ele botava a gente para fazer pega-pega, para fazer queimada, tudo isso como aquecimento do tatame. Então a gente ia chegando, e chegava um, chegava outro, chegava um, chegava outro. O treino começava efetivamente às 6 horas da tarde, mas às 5 o pessoal começava a chegar, ia se enturmando. Então assim foi a minha infância lá no Tatuapé, dos 8 até os meus 13, 14, 15 anos. Eu treinava, fazia colegial lá, colégio, e depois ia para o judô, né? uhum. Mas assim, era uma competição de bairro, né? Era uma turma que eu treinava 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não era uma coisa assim. O que aconteceu? Quando eu resolvi fazer medicina, na época meu pai falou assim: "Ó, você precisa estudar num colégio mais forte", e me colocou no Bandeirantes. Aí eu Uhum. fui para o Bandeirantes e comecei a estudar mais, né? Saí daquela vida de colégio de bairro e fui para o Bandeirantes. Antes de eu ir para o Bandeirantes, ou no primeiro para o segundo ano do Bandeirantes, teve a oportunidade de fazer o exame para faixa preta. Então foi o meu marco lá no Tambuchi foi tirar a faixa preta, que eu tirei com 15 anos, Olha 15, só. 15 para 16, foi bem cedo. E aí eu parei de treinar. Foi meu último ano do colégio, do Bandeirantes, eu parei de treinar judô. Eu aposentei o kimono e fiquei um ano sem treinar, né? Para poder estudar, para poder passar na faculdade. Uhum. E passei. Então, foi muito legal, porque uma ótima lembrança que eu tenho é quando eu cheguei na faculdade, quando você começa a tomar trote, né? Ah, vem para cá, para lá, tal, não sei o quê, atlética, você é apresentado para toda a faculdade, tal, você é apresentado para atlética, e o pessoal falou assim: "Você faz esporte?" Eu falei assim: "Ah, faço. Eu sempre gostei de fazer esporte, mas judô sempre que foi o que eu mais me destaquei." "Mas que faixa você Uhum. é?" Eu falei assim: "Ah, eu sou faixa preta." Nossa, ficou, né? Todo mundo adora ouvir isso. Entra um Então, calouro faixa preta. entra um calouro faixa preta. Só que o calouro faixa preta estava completamente fora de forma. Eu estava parado há um ano, estava, né,
tinha engordado, época de vestibular. Então, Normal. normal, exatamente. Só que aí é onde eu comecei a voltar a pegar ritmo, treinar, foi na OC, foi na Atlética. Então a Uhum. gente tinha um treino. Hoje o tatame é lá embaixo, no Caveirão, né? Isso, é numa salinha. Numa sala atrás lá no Caveirão. Então Aham. não era. O tatame era lá em cima, perto do tênis. Olha, Né? Quando eu fui DM no segundo para o terceiro ano, eu que trouxe o tatame lá de cima, do lado do tênis, lá para baixo, onde lá era um depósito, onde hoje é o tatame, a gente fez aquela área lá que virou o tatame, porque eu achava que o tatame lá em cima era ficar muito abandonado, muito longe, é longe. e também tinha terra lá, a gente acabava indo lá para cima, pisava, tinha terra, então a gente trouxe o tatame para dentro do caveirão, né? Aham. E foi aí E que com começou quem? recomeçar os meus treinos de Ah, judô. sim. Então você foi DM na sua época. Fui, no segundo ano, eu fui diretor de modalidade Foi do sozinho ou judô. com mais alguém? Não, fui o diretor de modalidade, foi quando eu trouxe o tatame. Depois, na época do terceiro ano, eu não fui da diretoria, porque eu achava que era Uhum. demais ficar treinar e me dedicar à Ah, diretoria. Não sim. dava, não dava, porque eu já estava chegando numa fase de treino que eu precisava me dedicar bastante, todo Sim, é. dia, 2 vezes por dia de treino, então não rolou. Aham. É, então foi uma coisa meio natural, assim, sua entrada na OC, né? Foi um reencontro com o judô. Foi um reencontro com o esporte, foi bem legal. A primeira competição, Santa Paula e Med, eu lembro que foi na Paulista. A gente entrou na Paulista, Santa Casa, nós e a Paulista, e era lá em cima o tatame. Não sei se você conhece o tatame da Paulista, era num predinho lá em cima. Aham. Eu nunca tinha entrado no meio de uma competição universitária desse calor, né? Eu sei que a gente fez final, a gente com a Paulista, e aí a Paulista ganhou uma, a gente ganhou a segunda, ficou empatado 1-1, e a gente dentro da Paulista, e eu saí para disputar a terceira, o terceiro, né, terceira luta, e com um cara da Paulista, que o kimono parecia embolorado, parecia tava apodrecendo o kimono dele. Olha. E aí eu peguei no kimono, a hora que eu peguei no kimono, esse kimono dele rasgou, de tão Nossa. velho que estava o kimono. E eu parei, e ele não parou, ele continuou. Eu sei que aquilo virou um caldeirão. Eu caí sentado, ele me deu cocá, e aí eu levantei, e aí ele teve que trocar o kimono, porque o kimono estava rasgado, tal, não sei o que. Eu peguei ele na imobilização, peguei ele no Saikomi, e aí virei para a torcida, e aí começou uma loucura dentro daquilo. Então, assim, a minha primeira lembrança até hoje, a Santa Paulimed, no meio do caldeirão da Paulista, aquela torcida em cima, eu falei, nossa, que loucura que é isso aqui, né? Olha só. E é uma sensação muito boa, né? É Ganhar, muito. assim, da Paulista. Aí foi a minha primeira vitória da Paulista, foi na Santa Paulimed. Olha só. E, E como era, assim, para você, como você foi se tornando um atleta de alto nível, assim? Foi, alguém percebeu que você, nossa, ele é muito bom, e tal? olha, foi assim. Quando eu voltei, então essa foi os primeiros. Eu comecei a voltar a treinar judô na Atlética, teve a Santa Paula e Med no começo do ano. Eu voltei para treinar lá naquela academia lá no Tatuapé, e a academia tinha fechado porque toda aquela geração, cada um tinha ido para um lugar, para uma faculdade, e o técnico perdeu aquela turma. Aí Uhum. eu encontrei um colega meu e ele falou assim: "Ó, estou treinando no Clube Pinheiros, né?" E o Clube Pinheiros, ele tinha uma vantagem, ele ficava bem no meio entre a USP e a Atlética e a Doutor Arnaldo. E a gente tinha aula na USP, a gente tinha aula na Doutor Arnaldo, então tinha dias que ia para lá, tinha dias que ia para cá, Aham. né? E no meio do caminho tinha um treino muito forte à noite, e segunda-feira era o treino que era um treino aberto,
onde se fazia lá e se selecionava quem queria ser militante dentro do Pinheiros. E o pessoal estava, na época, treinando para a Olimpíada de 84, que ia ser em Los Angeles. Estava todo mundo lá. Estava o Aurélio, estava o Douglas, estava o Carmona, estava o Fuscão, o Thales Shinohara. Estava todo mundo, Olha. treinava no Pinheiros. O Pinheiros, na época, era onde tinha um treino super forte. E esse cara Uhum. me convidou, falou, vai lá numa segunda-feira, que segunda-feira é legal, segunda-feira eles têm esse treino tal, aberto. Se você for bem, você pode ser chamado para ser militante. Eu falei, legal, vou lá. E fui. Nossa, Lara, apanhei tanto naquele dia, eu não sabia onde eu estava me metendo, né? Mas eu estava lá, felizão de estar treinando, felizão de estar voltando a treinar, né? E terminou o treino, eu falei, bom, vou embora para casa, né? Militante aqui não dá. O João Gonçalves, que era o técnico na época, que depois foi um segundo pai para mim, ele chegou e falou assim, meu garoto, vem cá, meu garoto, vem cá. Falei, fala, seu João, tudo bem? Então. Aí ele falou, o que você faz? Aí começou a puxar papo comigo, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, se você quiser vir treinar aqui, eu estou te convidando para ser militante. Falei, nossa, e aí eu comecei a treinar no Pinheiros e treinava na Atlética. Treinava no Uhum. Pinheiros e treinava na Atlética. Então, assim, foi um ano, o ano de 83, o ano de 84, foram 2 anos que eu ralei pra caramba, porque eu comecei a aumentar meu ritmo de treino, comecei a aumentar meu volume, né? Comecei a treinar parte física. Então, a gente tinha treino na Atlética 2 vezes por semana, de judô, eu treinava. A gente tinha treino de judô todo dia à noite no Pinheiros, eu treinava. E fazia parte física. Ao mesmo tempo, eu Uhum. comecei a fazer outros esportes, mas dentro da Atlética, eu fiz um pouquinho de rugby, tudo. No primeiro ano, eu entrei para fazer um monte de atividade que Uhum. me condicionou, que me deu condicionamento para poder ir aumentando meu condicionamento físico, né? Então, em Uhum. 83, 84, eu fui começando a pegar mais ritmo. Em 84, eu tive a oportunidade de ir para o brasileiro, fui campeão brasileiro. Olha só. Foi meu primeiro campeonato brasileiro. Aí eu entrei em 85 na seleção brasileira e fui convidado para ir para o Sul-Americano em 85 e fui campeão sul-americano. Então, Caramba. foi ao longo desses 3 anos de bastante treino, treinando na Atlética e treinando no Pinheiros, é que eu fui desenvolvendo e entrando em forma, me condicionando, virando um atleta e cheguei a esses títulos, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Até então, eu fazia ao mesmo tempo faculdade e treinava. Então, meu primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, eu entrei com a 7-1 e fiz 3 anos direto judô e faculdade, judô e faculdade, judô e faculdade. Foi quando aí veio o dilema, de 85 para 86, que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, que foi uma decisão que era um divisor de águas, né? Eu fui convidado para fazer parte da primeira equipe do Banerj, que era uma equipe patrocinada. Até então eu não tinha patrocínio, eu me mantia, meu pai me ajudava, né? Uhum. Até dava umas aulas de aula particular para complementar renda tal, mas o Pinheiros me dava uma ajudinha de custo, mas era uma coisa simbólica, né? Em Uhum. 85 para 86, estavam montando uma equipe no Banerj, que era lá no Rio de Janeiro, que eu ganharia $500 por mês, mais $500 por viagem, mais todas as despesas pagas de kimono, alimentação, alojamento, viagem, técnico. E eu teria que parar a faculdade, né? Porque não daria para fazer as duas coisas. E havia uma programação de viagens assim de 86 intensa, desde o começo do ano, circuito europeu, depois ia ter Jogos da Amizade, Goodwill Games, depois Campeonato Japão, Estados Unidos e tal. E aí foi um momento importante na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Falei, ou eu fico na faculdade e abandono esse sonho, ou eu vou ter que parar a faculdade e encarar e ir para o Rio e assumir isso aí, né? Uhum. E aí foi a situação. Meu pai não queria de jeito nenhum, né? Falou, imagina, você tá louco, vai parar a faculdade de medicina para fazer judô.
onde você tá com a cabeça, moleque, né? E eu lembro que tinha uma secretária, que era a dona Egli. A dona Egli era uma senhora que tomava conta dos B10, né? Aqueles caras que ficam na porta controlando lista de presença. E a dona Egli, você batia papo com ela, dona Egli e tal, não sei o quê, vai. Um dia ela me chamou assim, falou assim, o que está acontecendo, menino? Você está aí meio, parece que triste, cabisbaixo tal. Aí eu abri o coração para a dona Egli. Falei, não, dona Egli, é o seguinte, está acontecendo isso, está acontecendo assim, e é assim, eu não sei o que, que eu faço, se eu paro a faculdade, se eu vou para lá. Eu sei que a dona Egli, com a simplicidade, ela falou assim, menino, vai embora, vai viver teu sonho, depois você volta e termina a faculdade, assim, com a maior Simples. tranquilidade, simples assim. Aí eu saí de lá, eu falei, putz, você sabe que a dona Egli tem razão? Tá certa ela? E eu Uhum. fiz. Aí eu juntei o que eu tinha, juntei minhas coisas, avisei meu pai, falei, olha, tô indo para o Rio, vou parar a faculdade. Imagina, você tá louco, tal, não sei o quê, imagina. Eu falei, não, tô indo e fui. Foi a melhor coisa, talvez uma das decisões mais difíceis, mas das melhores que eu tomei. Porque em Imagino. 86 eu fui campeão pan-americano, 86 eu fui para o circuito europeu, fiz Paris, Alemanha, Hungria, voltei, fui para os Jogos da Amizade, né? Goodwill Games de 86, que foi a fusão, né? O reencontro das duas potências, né? Do Ocidente e do Oriente. Então, em 80, a gente teve o boicote do Bloco Ocidental em Moscou. Em 84, a gente teve o boicote oriental, lá em Los Angeles. Em 86, a Rússia promoveu os Jogos da Amizade, o Goodwill Games, onde a gente integrou, é como se fosse um novo recomeço da Olimpíada, né? Depois eu fiquei no Japão, depois eu fui para os Estados Unidos, ou seja, foi um ano que eu fiquei 6 meses mais fora do Brasil do que dentro. Mas o meu Sim. nível de competitividade de judô cresceu. Foi onde eu entrei no cenário internacional e comecei a ver que, opa, esses caras eles não são tão diferentes, né? Eles têm duas pernas, têm dois braços e eles têm dois pulmões e eles cansam também, né? Aham. Então dá para chegar. Com certeza. Então foi assim, 86. E aí foi 87, 88, dividindo entre faculdade, fazia um pouquinho, parava um pouquinho, fazia um pouquinho, parava um pouquinho. E a coisa foi até a disputa da seletiva de 88, Olimpíada de Seul, que foi a Olimpíada que eu disputei a seletiva. Uhum. E eu acho que vocês não lembram, na época tinha uma MED, né? Não sei se você já ouviu falar da família Mamed, que ficou à frente da Confederação Brasileira de Judô por 28 anos. Não. Não lembra. Isso é uma história triste do judô brasileiro, onde você teve. Esse cara foi um ditador que ficou à frente da Confederação Brasileira de Judô durante 28 anos, ele e a sua família. E Nossa. ele assim, ele era um tirano, ele era um louco, ele era um cara que chegava gritando, né, te desrespeitando e tal. E eu tive uma discussão com ele e foi cortado da equipe que estava se preparando para a Olimpíada de 88. Quer dizer, 88 era a minha Olimpíada, meu objetivo era para 88. Eu treinava muito com o Aurélio Miguel, a gente treinava, fazia par, então a gente treinava parte física, eu já estava aí chegando e indo muito bem em campeonatos pan-americanos, já emplacando algumas medalhas em campeonatos internacionais. E aí eu fui cortado da seletiva, fui cortado da seleção, que foi para 88, e eu desanimei por completo, né? Foi uma época que eu falei, não, putz, chega, vou voltar para a faculdade, e aí voltei para a faculdade, comecei a fazer meu internato no quinto ano, e aí o Aurélio, ele é medalhista, ele é campeão olímpico em 88, em Seul. Olha. E aí foi uma outra fase bastante difícil, porque eu estava assistindo, né? A gente treinava junto Uhum. todo dia, era meu amigo, e a gente treinava praticamente diariamente, todo dia, de manhã, de noite, de tarde, vivia junto.
e ele é campeão olímpico. Aí eu falei, caraca, como é que pode? O cara é campeão olímpico. E eu, cortado da seleção, fiquei aqui. Aí eu falei, não é possível. Não dá para ficar fora do negócio desse. Uhum. E aí eu reprogramei toda a minha vida para que de 88 a 92 eu fizesse meu internato, eu alongasse meu término da faculdade, para que eu competisse em 92 Barcelona. Uhum. Então eu fiz isso. Aí eu estava no quinto ano, eu comecei a pegar o sexto ano, caía de panela, duas matérias, parava, treinava, viajava, fazia mais uma, duas no outro ano, e assim eu fui dividindo, e terminei em 92, que foi o meu objetivo, né? O meu objetivo era ir para a Olimpíada, competir, aí não teve como não ir. Engoli muito sapo do Mamed, mas aprendi que não dá para brigar com o presidente de confederação, por mais errado que ele esteja. Melhor você ficar quieto no teu canto e ir atrás do seu objetivo. Sim. E aí foi isso. Encerrei oficialmente a carreira em 92. Então, em 92, você se formou na faculdade e foi para Barcelona, é isso? Eu me formei, na verdade, em 91. Sim. 91, aí eu prestei residência, Uhum. prestei prova de residência e fui chamado por Exército. E eu já estava combinado com o técnico do Exército, que queria que eu entrasse na equipe militar, né? Porque eles estavam se preparando para uma série de campeonatos militares em 93, 94, 95. Então eu fiz um combinado com ele porque o Exército eu tranquei, né? Quando eu entrei na faculdade, eu fui adiando até finalizar. Então, eu Uhum. entrei no Exército em 92. Em 92, eu fiquei no ano do Exército, à disposição, ele me deixava treinando, só para competir os campeonatos do Exército. E aí, em 93, eu voltei e comecei minha residência em ortopedia. Olha só, no final conseguiu conciliar tudo, né? Judô, faculdade. Você consegue, se você tiver foco, se você souber exatamente o que você quer, acho que é por aí. Primeira coisa, né? Uhum. É o que a gente mais, é o que o pessoal mais quer saber, assim, se dá para fazer esporte, dá para ser médico, e a resposta é sim, né? Dá para fazer tudo. Dá. Dá para fazer tudo. Eu acho que isso é uma questão de organização de tempo, de prioridades, né? Eu acho que Uhum. até uma coisa ajuda a outra, sabe? Eu sempre via que eu estava estudando, às vezes eu precisava dar uma parada de estudar para poder ir treinar. E às vezes você Sim. está cansado mesmo, você precisa descansar, entendeu? Uhum. Então, acho que assim, com tempo e sem se cobrar que você precisa terminar a faculdade em 6 anos, em 7 anos, ou que você precisa, né, fazer tal resultado, o resultado vai vir com o tempo, o resultado não aparece Sim. rápido, o resultado de competições ele demora, né? A gente tem que entender que tem um ciclo para o atleta se formar, né? Uhum. E a gente vai num crescendo, você vai colocando um resultado, você vai subindo, você vai colocando outro resultado. Eu acho que todos podem. Aliás, o esporte tem isso de bom, né, Lara? Você consegue ir superando a competição, não é com o adversário, é com você mesmo, né? Exatamente. Então, você tem que estar melhor amanhã, você daqui a 6 meses tem que ser você melhor, você tem que estar com o teu golpe melhor, você tem que estar com o teu tempo melhor, você tem que você melhorar, né? Eu acho que isso é uma Uhum. coisa que o esporte ensina e que depois a gente leva para o que você quiser. Quer dizer, Sim. você vai ter que ser uma cirurgiã melhor, então você também tem que operar amanhã melhor do que você está operando hoje, né? Uhum. E atender melhor o teu paciente amanhã do que você está atendendo hoje. Isso é uma coisa que você vicia isso aí, né? A gente tem que estar viciado nisso, não em outras porcarias. A gente tem que se viciar em Uhum. melhorar. Isso que é o legal, né? Que o esporte promove. Você está Sim. você tá realmente comprometida com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. Todo dia, sempre está olhando para o que você pode melhorar, né? Uhum. Ah, muito legal. E tem uma pergunta que bastante gente quer saber.
Como que era o seu aquecimento e a sua preparação psicológica, assim, momentos antes de uma luta? Como você fazia para não ficar nervoso? Uhum. Então, não tinha muito isso, né? A gente, a gente não tinha muito preparo nem nutricional, nem físico, nem psicológico. Era uma época que o técnico ele era tudo. O técnico era psicólogo, o técnico ele era nutricionista, o técnico era preparador físico. Começou a se desenvolver isso em 88, 90, 92, de uma forma muito embrionária. Mas eu acho que você se sente fortalecido à medida que você está preparado. Se Uhum, você treinou e você está se sentindo preparado para aquela competição, eu acho que você naturalmente fica calmo e fica tranquilo, né? sim. O problema é quando você não está preparado, quando você não treinou o suficiente, ou quando você não está adequadamente, né, focado para aquela competição. Aí você já entra derrotado. Eu tenho uma teoria Uhum. de que você já entra, ou você já ganhou antes, ou já perdeu antes da competição. Né? Ah, legal. A tua atitude mental de como você entra para lutar é muito difícil, né? Você ganhar de alguém que acha que é melhor que você, né? E é muito fácil você ganhar alguém que já entra derrotado, que já entra se achando inferior. Então, a atitude mental, ela é muito importante na hora da luta. Ela é muito importante. Você tem que entrar com vontade, com apetite, Uhum, acreditando que você é superior. E pode ter certeza que é o seguinte, os dois vão cansar na metade. Os dois vão cansar na sim. metade. Vence quem na metade se acreditar mais e falar assim, não, eu tô. Agora você tem que estar preparado para você ter teu corpo pra aguentar, né? Então, uma Uhum, coisa que eu sempre priorizei muito, e eu acho que agora nessa fase de pandemia, uma coisa que pode ajudar, é o seguinte: eu sempre priorizei muito preparação física. sim. Preparação física é fundamental. Lógico que a parte técnica é a base, você não pode, né? O judô é um esporte super técnico. O judô é um Uhum, esporte que exige que se você tiver técnica, você gasta muito menos energia. Mas a preparação física, ela é muito importante. Então, você sabe que se tiver um cara, às vezes, muito forte, você ganha no preparo físico. Você ganha desse cara no preparo físico. Então, o meu preparo físico era muito feito. Fazia muito rola-rola, fazia muito treinamento intervalado. O Marcão da uhum. Guinina é técnico de vocês, né? Sim, Ele dá rola-rola sei. para vocês? Como assim rola-rola? Não sabe o que é rola-rola? Nesse termo, não. Ah, fala para ele assim, ô Marcos, o Castropil falou para dar rola-rola para gente, que você está muito mole. Tá bom, vou falar, vou dar o Fala recado. para ele, manda um recado. Rola-rola é o seguinte: você pega o tatame, você faz o keme, você dá um tiro de velocidade, faz um keme na outra ponta, entra um golpe no ar, volta, dá um keme, dá um tiro de velocidade, faz um keme, entra no ar, volta. O keme, tiro o keme. Golpe. O keme, tiro o keme. Você faz isso que é em alta velocidade por tempo. Então, você Uhum, pode fazer isso por 40 segundos, por 1 minuto, 1 minuto e 15, 1 minuto e meio. E você controla tempo de estímulo versus tempo de descanso. Tá? olha, legal. Então, você pega o teu tempo de treino, teu tempo no começo, quando você está longe da competição. Ó, normalmente, uma competição de judô, você tem intervalos onde você tem estímulo. Você não fica lutando 5 minutos, né? Uhum, Você luta e você para. Você sim. então entra, não sei o quê, vai para o chão, para. Aí dá uma T. Aí você volta. Aí você começa de novo. Pá, 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 para. Aí você volta. Em geral, 40 segundos, 50 segundos de estímulo por 30 segundos de descanso. Entre você parar, levantar, respirar, voltar, 20 a 30 segundos. Então você treina isso. Quando você está longe da competição, você começa a fazer um tipo de estímulo de rola-rola de 1 minuto e meio por 1 minuto e meio.
minuto e 15 por 1 minuto e 15. Quando você começa a chegar perto da competição, você começa a fazer treinos mais intensivos, onde você faz 40 segundos de rola-rola por 20 segundos de descanso. 40 segundos de rola-rola por 20 segundos de descanso. Então, esse tipo de treino intervalado faz com que você chegue na hora da competição, mas muito treinado, né? Aham. Então, você faz parte física, você faz fortalecimento, você faz treino intervalado. Tudo isso daí te dá uma base de condicionamento muito grande, entendeu? Você tem que chegar treinado. Sim. Aproveita agora essa fase de pandemia. O sensei dá, antes das competições, assim, acontece esses treinos intervalados. É que esse nome rola-rola, eu nunca tinha ouvido mesmo. Mas Nunca legal, tinha esse ouvido falar. modelo. Sim. Outra pergunta a gente queria saber, assim, como era, se tinha alguma diferença entre uma competição pela medicina, aí eu queria que você contasse um pouco mais das competições que você participou pela medicina, e as competições, né, pelo Brasil, assim, Uhum. como era o sentimento? Olha, era muito legal competir pela Atlética. Primeiro porque as competições elas eram verdadeiras guerras, né? Sim. São ainda, né? Não sei se ainda são muito sai briga, ainda tem muita porradaria na Ah, intermédia. é mais controlado, porque tem a questão de, sei lá, multa, essas coisas, mas tem a rivalidade, assim, às vezes acontece nos bastidores. Nos bastidores. Então, não tinha muita multa naquela época, lá não tinha muito controle. Então, a gente tinha muita rivalidade e são competições por equipe. Eu sempre gostei de competição por equipe, né? Sim. A competição por equipe, ela é mais emocionante, né? Você tem, às vezes, um cara perde, outro cara ganha, tal, não sei o quê. Você tem aquela torcida muito próxima. Então, as competições da faculdade, Intermedes, Macmedes, Interuspes, que eu sempre fiz questão de competir ao longo de todos os anos que eu estive na faculdade, com exceção das vezes eu estar fora, eu não estar podendo estar numa competição internacional, aí não conseguia Uhum. participar, mas estando no Brasil, eu sempre fiz questão de participar. Eram muito emocionantes. O nível, lógico, técnico, ou a dificuldade técnica nem era tão grande, né? Mas a Uhum. rivalidade, o ambiente, é muito legal, sempre foi muito legal. E aí, depois dessa competição dessa Santa Paulimed, né? A Santa Paulimed era aquela competição que eu comecei contando, que a gente foi para o tatame e tal, que rasgou o kimono, eu peguei e mobilizei ele. E o pessoal da nossa faculdade, a hora que eu imobilizei, peguei no Psychomi, eles começaram a contar. E aí começou a fazer uma contagem regressiva. 10, 9, 8, tal. Era que bateu o gongo lá, deu ipom, que ele estava imobilizado. A partir daí, nas intermédias, nas interuspes, o pessoal começou a fazer uma contagem regressiva. E aí era assim, eu pegava no kimono, quando eu segurava no kimono, eu tinha que segurar gola e manga. Eu falava assim, ó, só quando eu segurar gola e manga. No começo, às vezes, o cara não deixava, não deixava, na hora que eu segurava gola e manga, eles começavam 10, 9, 8. Aí o cara começava a se contorcer, eu colocava na beira do tatame, e aí era engraçado, né? Porque o pessoal sabia, e aí o cara ficava cada vez mais nervoso. Conforme ele ia ficando cada vez mais nervoso, com 8, 7 chegando, aí ele ia se preparando para o golpe e chegava no zero, acabava jogando. Aí a Então, torcida é a loucura. aí é a altura, exatamente. Então, ficou uma tradição aí nas intermédias e isso acontecia. As competições em paralelo às competições mais difíceis brasileiras e internacionais foram subindo de nível, né? Aí eu fui subindo de Uhum. nível, fui competindo cada vez em um nível mais difícil. Mas todo o lado universitário é muito legal. Então, depois dos campeonatos pela Atlética, a gente disputava JUSP, CUP, JUBES, até campeonatos universitários, mundiais universitários e universiades, né? Que Olha. é uma coisa muito legal de quem faz esporte universitário participar, entendeu? Uhum. É uma coisa que é uma Olimpíada universitária, né? É bem Aham. legal.
Eu não sei se tem judô feminino na universidade, você sabe? Não, nunca cogitei chegar tão longe. É, mas acho que deve ter. Eu acho que tem na universidade, no Mundial Universitário, deve ter sim. Ah, legal. E outra coisa, quando acabou, aí você acabou a faculdade, foi para a Olimpíada e tal, aí você decidiu, agora eu vou voltar para a medicina em si, ou vou investir mais em judô? Como foi essa? Então, eu terminei, quando eu terminei a minha faculdade, eu estava meio desanimado em ser médico, né? Uhum, Eu terminei fazendo internato, dando plantão, e eu me lembro de um plantão que eu tinha treino no dia seguinte, não dormia a noite inteira, então eu falei, nossa, isso aí não é para mim, essa vida não é para mim. Não dá, cara. Você ainda não entrou nessa fase, mas plantão é um negócio extremamente, para mim, pelo menos, ficar sem dormir a noite inteira, atendendo a noite inteira, era terrível. Aí eu falei, não, não vou, não quero ser médico, não quero, tudo bem, acabei, mas abri uma academia, eu tinha uma academia de artes marciais, fiquei com essa academia 2 anos. uhum, Só que quando eu acabei a Olimpíada, eu vi que não era isso. O que eu queria realmente era juntar medicina com esporte. Juntar as duas coisas, que é o que eu gostava. Né? Eu uhum, gostava de esporte, adoro esporte e gostava de ser médico. Inclusive na academia o pessoal perguntava, não, puxa, vinha perguntar sobre medicina. A maioria das perguntas era, puxa, como é que eu faço isso, aquilo, como médico? Machuquei aqui, treino aqui, o que, que eu faço ali? Então eu juntava a parte médica com a parte de esporte. E aí resolvi fazer ortopedia e uhum. dentro da ortopedia seguir com medicina, com traumatologia do esporte, fazer medicina esportiva em paralelo. E aí foi natural escolher ortopedia, porque é uma especialidade que lida muito com atleta, né? Lida muito com Aham. lesões, lida muito com as lesões decorrentes da atividade física. E foi por aí que eu fui. Então, voltei, fiz minha residência em 93, 94 e 95. 96, fui preceptor e fui para fora para ver um serviço em Nova York e voltar para começar minha carreira a partir de 97. Ah, legal. E você também foi médico da seleção brasileira, né, de judô? Então, fui. Aí eu fui convidado, quando eu voltei desse estágio aí de fora, a ser médico da Confederação de Esportes Universitários. Então, comecei minha carreira como médico aí no esporte universitário, acompanhando o Campeonato Mundial, Universiade. E em 2000, aquele Mamed lá de trás, né, ele saiu e foi substituído pelo meu técnico, que foi técnico meu da Olimpíada, em 92, foi o Paulo. E o Uhum. Paulo montou um time e me convidou para ser o médico da Confederação Brasileira de Judô. E aí foram 8 anos muito legais, porque aí eu estava do lado de lá, né? Estava do outro lado. Eu estava lá como médico, bem menos estressante, mas não menos emocionante, porque você tá lá e participar e acompanhar um atleta, e muitas vezes conseguir reabilitar, porque aí eu já estava numa fase de profissão que eu já estava operando esses caras, né? Em Uhum. 2000, 2004, eu já cuidava desses atletas e preparava eles para eles chegarem nas competições. Então foi uma época muito legal que eu me desenvolvi muito como médico, porque eu pegava o Uhum. cara que estava na competição, o atleta machucava, eu levava ele, operava, reabilitava, fazia fisioterapia, devolvia e acompanhava ele lá no tatame até ele ganhar a medalha. Olha só. Então, foi muito emocionante. Algumas medalhas muito legais marcaram, por exemplo, como o Flávio Canto, o Leandro Guilheiro, que foram medalhistas olímpicos e que eu consegui viver esse período todo, desde lesão até a reabilitação, né? Olha, deve ter sido muito gratificante, né? Foi muito legal, muito legal. É menos estressante, né? Porque você não tem que lutar, mas é super emocionante, porque você está lá e vibra junto e você está acompanhando a beira do tatame. Muito legal, muito legal. E você
Você atribui, tipo, o seu sucesso, assim, como médico, como profissional, a o que você aprendeu no esporte, na hockey? Sim. Você vê uma Lara, ligação? eu acho que é fundamental a relação que vocês constroem dentro do esporte e dentro da atlética. Vivam Uhum, isso é muito legal. Isso é muito sim. legal. Quando eu fui construir o Vita, né, quando eu fui montar e trazer para dentro de uma empresa esses conceitos, todos esses aprendizados, né, que eu queria colocar em prática, juntar medicina com esporte, juntar reabilitação e fazer um negócio, a primeira pessoa que eu fui chamar foi um cara que era amigo meu da Atlética, que é o Freitas, né? Olha Que só. era, que era jogador de futebol e que vivia atlética comigo. Eu falei, Freitas, vem cá, cara, eu preciso ajuda para a gente montar o projeto é esse, o que, que você acha? Topa? Ele olhou para mim meio desconfiado, assim, né? O Freitas, não sei se vocês conhecem, o Freitas, ele é um cara engraçado, ele vem e ele fala, pô, o que, que você está querendo? Está me chamando para um projeto? Sim, eu falei, mas acho legal. Meu sócio, meu amigo até hoje, há 20 anos a gente construiu essa empresa juntos. Depois ele foi chamar um outro cara, que é o Breno, que ele é atleta também de ginástica artística e que também está com a gente há 20 anos. Depois a gente foi Uhum, chamar o Cabrita, que é um cara que veio do rugby, que fazia rugby na Atlética e que está com a gente há 20 anos. Depois foi chamar o Sadal, que jogava beisebol, e a gente construiu a primeira geração de médicos que construíram o Vita há 20 anos atrás. Então, são médicos que saíram diretamente, não da faculdade, eles saíram diretamente da Atlética. A olha gente se só. conheceu na Atlética, a gente não se conheceu na faculdade, na sala de aula, a gente se conheceu nas competições, a gente se conheceu nos treinos, a gente se conheceu no ambiente da Atlética, foi onde a gente realmente se conheceu, né? Uhum, E aí a gente foi construindo e crescendo e juntando mais pessoas que tenham essa mesma filosofia, né? Que é uma filosofia de usar o esporte como uma ferramenta de superar os desafios, né? Você fala sucesso, o que, que é, né? É você conseguir superar os desafios que se apresentam, né? Que a vida te apresenta, quer dizer, vão se sim. apresentar inúmeros desafios em qualquer especialidade, em qualquer área, em qualquer carreira que você vai fazer. E o esporte te ajuda, sim, sem dúvida. Você tem que superar isso dentro do tatame, você tem que superar isso dentro de uma piscina, dentro de uma quadra, dentro de uma pista, né? Você encontra um caminho que você tem que superar alguns desafios e aí é só você transportar isso, né? Para qualquer área que você quiser, né? E te fortalece também, né, como pessoa, assim, a ser Sim, mais persistente, é. Não que às tem vezes a gente sucesso perde, sem derrota, né? Não tem ninguém que com chega certeza. a ter alguma coisa na vida que não tenha caído, que não tenha ter tido algum percalço, tendo alguma dificuldade. É normal, natural. Uhum. Você que E é faz judô, bom, a primeira lição é aprender a cair, né? sim, com certeza. E às vezes a gente apanha bastante, né? E é bom para ficar mais esperto. É isso aí, isso aí. Mas é bom ouvir, assim, que você fez amizades na OC, assim, para a vida toda. Que é uma coisa que todo mundo fala, isso acontece mesmo. Acontece mesmo. As pessoas que você mais, lógico que a faculdade são 6 anos, né? Que eu não fiz a faculdade com a Uhum, mesma turma durante 6 anos. Então, muito da minha primeira turma, às vezes você se perde, né? Mas mesmo quem faz a faculdade inteira com a mesma turma, as relações mais fortes são as relações que você faz na Atlética. sim. Porque sai daquele ambiente, né, de aula, de banco de aula, de estudo, de prova, aquela coisa chata, né? Tem que fazer, mas, Aham. né? Mas o legal é você sair, você ter vivências, emoções, viajar, vai para intermédio, treina junto, supera, ganha, perde, chora, ri. É isso que é legal, né? Sim, Isso é que marca a nossa passagem pela Atlética, né? com certeza. Como é que tá a Muito Atlética hoje em legal. dia? Estamos indo. A pandemia deu um banhinho de água fria na gente, mas estamos fazendo aí o que dá. A maioria dos times estão treinando
assim, por vídeo também, igual eu te falei do judô e tal. Estamos tentando manter o físico, né, pelo menos agora. Como não dá para É, treinar e tal. é legal você manter o físico e você estudar o tático, né? E Uhum, você treinar o tático, você mentalizar que tipo de dificuldade que você tem. Você, como atleta de judô, por exemplo, você deve ter a dificuldade de lutar mais com destra, mais com canhoto, mais com atleta, com um judoca mais alto ou mais baixo. E isso sim. você, taticamente, você pode estudar muito. Hoje em dia tem muito recurso, né, na internet. Você vai ver vídeos, você vai ver técnica, você vai ver como que você defende, como você ataca, como você lida com várias situações, né? Uhum. Você tem mais alguma dica, assim, de treino para essa época de pandemia, que não dá para usar o tatame? O pessoal também que não consegue treinar do jeito que treinava antes. Eu acho que parte física, muita parte física, Uhum, né? Estudar os seus adversários, as suas dificuldades, sim. né? Mentalização é uma coisa bastante importante, né? A mentalização do golpe perfeito, né? A mentalização do seu tuku é azar. É uma coisa que parece besteira, mas eu tenho uma passagem interessante com o Flávio Canto. Flávio, ele era um atleta que ele era bastante versátil de vários golpes e de várias técnicas, tinha um condicionamento físico muito bom. E há um mês e meio antes do Campeonato Pan-Americano de Santo Domingo, eu era o médico da delegação e ele era o peso meio médio, ele torceu o joelho e teve uma lesão grave do colateral medial que impossibilitava ele de treinar. E Uhum, ele veio comigo, ele falou assim, eu falei, Flávio, você não pode botar o kimono durante 6 semanas, cara. Ele falou, mas 6 semanas é o campeonato. Eu falei, pois é, mas não pode. Se você colocar o kimono amanhã, depois seu joelho vai falsear, você vai ter uma lesão mais séria. Conversei com o técnico falou assim: não, vamos insistir, vamos levá-lo, apesar da lesão, ele acho que é o melhor cara preparado para ir. E eu falei: Flávio, você não vai poder treinar. Aí eu inventei uma história para ele, falei: ó, tem um russo que desenvolveu uma técnica, isso aí é um trabalho científico, contei uma historinha para ele, que você tem que ficar sentado mentalizando o seu golpe, mentalizando o seu golpe. E aí ele ficava fazendo fisioterapia e ficava mentalizando o golpe, ficava fazendo fisioterapia e ficava mentalizando o golpe. Olha, foi impressionante. Ele chegou no Campeonato Pan-Americano 6 semanas depois, sem botar o kimono. Ele botou o kimono na véspera do campeonato. E ele jogou todo mundo com aquele golpe que ele estava programando e tinha mentalizado durante essas semanas, olha né? só. Então é interessante, assim, eu acho que técnica de mentalização faz sentido. Você vai ver, se você todo dia fizer uma mentalização desse tipo de golpe, hoje você encontra em internet vários tipos de treino onde você consegue fazer com bonecos, onde você consegue fazer com elástico, né? Uhum. Então, Sim, a assim, gente está usando elástico, faixa, assim, eu acho que são lugar. 6, entendeu? Acho que são 6 meses que você pode melhorar tanto, né? E até porque muitos dos seus adversários não vão ter a mesma disciplina e a mesma determinação que você, né? Uhum. Então, se você tiver, você vai melhorar fisicamente em 6 meses. Aposto que você deve ter alguma coisa que você fala, putz, na hora da luta me falta, por exemplo, força de membros inferiores ou falta para mim, por exemplo, pegada. Dá para você Uhum. melhorar muito em 6 meses, né? Sim. Velocidade de reação. Então, acho que assim, tem muita coisa que 6 meses, se a gente for analisar, é lógico que é uma mudança de rotina, é uma mudança de tipo de treino, né? Mas Uhum. dá para aproveitar esse período para você sair lá na frente melhor, né? Sim, com certeza. É, o pessoal mandou umas perguntas. A primeira é se você teve alguma lesão e como você fazia para evitá-las, como era a preparação, assim, para evitar lesão, que é bem comum, né? Em qualquer Então, isso, esporte, eu acho. isso aí é uma coisa, viu, Lara? Eu tive várias lesões. E uma das coisas é que eu comecei a acelerar muito cedo sem fazer o adequado preparo,
Uhum. Então, o que que aconteceu? Eu, como entrei na faculdade, estava um ano parado e comecei já acelerando os treinos. Então, em 2, 3 anos, eu tive várias lesões, que foram lesões importantes nesses primeiros anos aí de retomada do treinamento, né? Uhum. Tive uma lesão no ombro esquerdo, meu ombro saía do lugar, eu tive que operar meu ombro esquerdo, depois eu tive que operar meu ombro direito, depois eu tive uma lesão no joelho. Bom, eu tive lesão pra caramba. Aí Uhum. eu fui para ortopedia porque achei que era a coisa mais certa a fazer. Agora, o que eu acho que tem que fazer para evitar é fazer um trabalho de preparação muito bem feita antes, e preparação inclui um fortalecimento muito bem feito, e você periodizar o teu acréscimo de treino. Ou seja, Uhum. você não pode querer aumentar muito rapidamente o teu volume de treino. Tá? Sim. Acho que esses são os dois princípios importantes. Um é fazer um trabalho forte, principalmente o calouro que chega na faculdade. Entendeu? Não pode soltar ele e falar assim: olha, meu, vai lá, joga vôlei de manhã, segunda, quarta e sexta você faz vôlei, terça e quinta você faz judô, à noite você vem treinar futsal e, meu, esse cara vai se quebrar. É o que acontece muitas vezes. Uhum. Então, eu acho que o atleta, normalmente o cara que chega na faculdade ele está destreinado, tem que Sim. fazer um trabalho de fortalecimento, de preparo físico, de recondicionamento, para que esse cara possa depois evitar que ele tenha lesões, entendeu? Uhum. E aí periodizar. Então, assim, ano um, você não pode chegar no ano um e querer ser campeão pan-americano. Né? Ano um você vai chegar campeão estadual. Ano 2 você vai chegar a ser campeão, né, sul-brasileiro. Aí você vai gradativamente subindo o teu nível, né? E você não precisa obrigatoriamente achar que você vai ser campeão olímpico. Você tem que estar confortável com melhorar a tua performance, Uhum. né? É, Acho que isso é, seu maior adversário é você mesmo, né? é isso aí, entendeu? Então, às vezes você exigir de um atleta que ele atinja uma performance que ele não está, você pode estar propiciando ele ter uma lesão, né? Isso também é um Hum. ponto que a gente tem que pensar. Sim. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, uma pessoa mandou, falou pra contagem regressiva, que você entender, foi a que você falou, né, da tradição. Pegava Uhum. no kimono. Isso foi um judoca também, foi o Zé Wilson. O Zé Wilson falou assim: olha, quando eu vou fazer uma brincadeira, tal, não sei o quê, quando você pegar no kimono, eu vou começar a puxar uma contagem. E ele fez isso, eu falei, ó, só que é o seguinte, deixa eu pegar no kimono direito, deixa eu segurar no kimono na gola e na manga. Se eu ficar segurando e ficar se debatendo, não adianta. Aí eu pegava na gola e na manga. Aí a primeira vez eu pegava na gola e na manga, olhei para ele assim, ele começou a fazer a contagem regressiva. E deu certo. Aí foi uma, foi duas, foi três, virou uma tradição. Principalmente o legal era quando era contra a Paulista, né? O Aham. Rostino, adorava fazer isso com o Rostino, que ele se esperneava de um lado para o outro. Hoje ele é ortopedista, ele se acabou amigo, mas ele era frequentemente caía eu com ele nas intermédias. E você lembra da sua equipe, da época do pessoal, da OC? Lembro, a gente construiu uma equipe. Quando eu entrei, foi mudando, né? Mas quando eu Aham. entrei, tinha o Zé Wilson, tinha o Carlão, depois entrou o Arthur, o Jorge, o Rafael. E aí quando eu comecei, quando eu já estava saindo, aí entrou o Ricardo, o Irineu e o Daniel. Ah, Aí, o aí eu estava Daniel na Aquila. Delac. Aí eu já estava na fase Aham. já de quinto para sexto ano, eles estavam entrando e foi legal, porque eu praticamente, quando eles estavam entrando, eu meio que dei uma orientada neles de como que eles deveriam seguir na carreira, né? E aí o Daniel seguiu exatamente o mesmo caminho que eu fiz, que foi ir para o Pinheiros, levei eles para o Pinheiros, e a gente fazia os treinos na Atlética, então a gente conseguiu fazer uma geração de judocas, né? Que legal. Que foi bem legal, quer dizer, para você ver como é possível,
né, a gente tinha uma equipe que praticamente foi imbatível aí durante os 6 anos Sim. das intermédias. O Daniel, ele deu uma surra na gente na última Arquimed, a competição que a gente Sacanagem. faz no final do ano. Mas foi bem legal. A gente tem que te convidar para a próxima, para você É, também. legal, vamos lá. De vez em quando eu ponho o kimono, só para lembrar. Uhum, legal. Que horas que são os treinos de vocês? Fora a pandemia? Segunda, quarta e sexta, das 8 às 9h30. Quiser 8 às nove e aparecer, meia da noite? isso, isso. Ah, é? Ah, legal, dá sim. Um dia eu apareço. Quando voltar, Quando a casa voltar, está aberta. legal. Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer pela participação. Foi, eu acho que, muito engrandecedor para todo mundo aí que está escutando. Ter uma experiência de um atleta de alta performance que, né, saiu da OC e é um grande orgulho para a gente também. Poder falar, nossa, Castropil foi nosso atleta, chegou tão longe. E foi muito bom ouvir todos os seus conselhos e tal. Legal, Lara. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder lembrar um pouquinho desse momento tão legal da minha vida aí. Uhum. E desejo vocês tudo de bom aí e sorte nessa pandemia, não desanimar, Obrigada. Sim, que vocês saiam lá na frente melhores, cada é o um que no a gente seu aspecto espera. aí. A gente ganhar todas que vierem. Isso aí, tá bom? Obrigadão, Castropil. Imagina. Tchau, Um abraço, tchau. boa noite para vocês todos aí.